E ainda dentro desse tema, para saber mais detalhes sobre a eleição de conselheiros aqui em Campinas e também da importância, que o Conselho Tutelar tem na proteção de crianças e adolescentes, nós vamos falar com a repórter Cassiane Alves, que está ao vivo com a gente aqui no RF News. Tudo bem, Cassi? Uma boa noite para você. Olá, Laísa, boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no RF News. A gente vai falar, continuar falando então sobre essa eleição que acontece no domingo, uma eleição muito importante aqui, não só para a cidade de Campinas, mas em outras regiões também, E então é muito importante que as pessoas se conscientizem, sobre essa votação, uma votação muito importante realmente e precisa ser pensada aí com todo o tempo possível, para poder fazer as escolhas corretas. Laísa, quem vai conversar comigo então sobre esse dia 1º, que agora aumentou também aqui, antes eram 25, agora aumentou para 30, Então ela vai trazer mais informações exatamente do domingo, o que a pessoa precisa, o que ela não pode esquecer aqui no dia da votação e tudo como que vai funcionar. Ao meu lado está a Clébia Alves, ela que é coordenadora da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar. Obrigada por conversar com a gente. Conta para mim então qual que é a expectativa, porque agora teve uma alteração, a votação ela é feita por urna eletrônica. Como que ficou então e qual que é essa expectativa? Olá, boa tarde. Agradeço a oportunidade aqui de falar sobre essa importante eleição, porque domingo nós teremos a possibilidade de eleger conselheiros tutelares, que são pessoas que têm como função cuidar, trabalhar em defesa dos direitos das crianças e adolescentes da nossa cidade. Então, nós, de fato, tivemos um grande avanço aqui em Campinas nesta eleição. Nós tivemos, primeiramente, uma ampliação do número de cargos. Então, o nosso prefeito Dário Saad criou novos 5 cargos de conselheiros tutelares que serão preenchidos nessa eleição. Então, sairemos de 25 para 30 cargos de conselheiros tutelares. E isso realmente vai ajudar e muito, fazer todo esse benefício, em prol aqui da sociedade. Vai ajudar porque possibilita a criação de mais um conselho tutelar. Então, nós temos 5 conselhos e agora, em 2024, passaremos a ter 6 conselhos tutelares. E como que, para vocês enxergam essa votação com urna eletrônica? É a primeira vez que Campinas terá urna eletrônica. Nas 2 últimas eleições unificadas, em 2015 e em 2019, foram com urnas de lona e voto de cédula. E dessa vez, com urna eletrônica, o eleitor vai ter ali a facilidade, porque ele já conhece, é semelhante nas eleições regulares, são urnas fornecidas pela Justiça Eleitoral. Ao todo serão 183 urnas distribuídas em 19 escolas aqui em Campinas. Então, o eleitor que normalmente vota em uma escola, ele foi realocado para uma dessas 19. Aí ele pode localizar isso através de um site que nós disponibilizamos com essas informações. Então, acessando o site da Prefeitura de Campinas, vai ter um super banner com a informação da eleição do Conselho Tutelar. Clica no super banner e você vai ser direcionado para um site exclusivo da eleição do Conselho Tutelar, que tem a relação dos candidatos. Nós temos 71 candidatos aqui, mas você só pode votar em um candidato, não pode votar em mais de um candidato. E cada candidato tem 3 dígitos, que é o número da candidatura. Então, o eleitor pega o título dele no domingo, um documento oficial com foto, que é obrigatório, identifica a sua escola, se dirige até essa escola e ele lá pode votar digitando 3 dígitos para eleger o candidato de preferência. Clébia, só para a gente contextualizar também um pouquinho em relação desse aumento que teve aí de 25 para 30, isso se deu também por conta dos casos que foram registrados aqui na cidade, esse aumento também desses casos que foram registrados aqui na cidade? Nós fizemos um estudo com os conselheiros tutelares que estão no mandato atual e também com a rede de atendimento, a rede de proteção à criança e adolescente, que envolve várias secretarias, é uma rede intersetorial, e nós identificamos um aumento da demanda na região sul. Então, logo vimos a necessidade de criação de um outro conselho tutelar que pudesse atender principalmente essa região. Certo. E quando, então, o Conselho Tutelar ele pode atuar aí nesses casos desses casos graves aí de crianças e adolescentes?
O Conselho Tutelar, ele pode sempre atuar em razão de alguma denúncia, né? Então, ele é um órgão que fica aberto, fica aberto das 8 às 17 horas, é um espaço que está aberto também para receber a população, independente de denúncia, mas também funciona em regime de plantão, de 24 horas. Então, o conselheiro, ele trabalha o tempo todo à disposição para ser acionado quando necessário, quando houver identificação de eventual violação de direitos de criança e de adolescente também. Tá certo. E no dia 1º, então, como que vai acontecer? As pessoas, elas chegam aqui para fazer essa votação, o que elas não podem esquecer de jeito nenhum? Primeiramente, é importante acessar o site e identificar qual é a sua escola, porque o eleitor ele tem uma escola específica para a qual ele foi realocada. Por ser uma eleição facultativa, não é aquela eleição obrigatória como é a municipal e a presidencial, então não estarão abertos todos os colégios eleitorais, aquele que ele normalmente vota. Logo, ele foi realocado para alguma dessas 19 escolas. Então, primeiramente, identifica qual é a sua escola, que é a informação que está no site, e verifique se você está apto com a Justiça Eleitoral, que está regular para votar, né? Se você está regular com a Justiça Eleitoral, não tem nenhuma pendência no seu título, então você pode se dirigir até essa escola e ali escolher o melhor conselheiro da sua preferência. Muito obrigada, Clébia, pela sua participação. Então, vamos falar um pouquinho agora que essa eleição, então, ela acontece das 8 da manhã às 17 horas. Depois que acabou, né, toda essa votação, as urnas, elas vão até a Câmara Municipal, onde será feita, então, a apuração a partir das 18 horas. Então, fica aí o lembrete. Oi, pode falar? Acho que é importante essa informação mesmo. Nós faremos a apuração na Câmara, nós faremos a apuração com base nos boletins de urnas. Então, todas essas urnas, elas emite um boletim de urna que é utilizado no momento da apuração. Então, a gente não precisa fazer o transporte da urna para apurar os votos. Isso facilita porque o transporte dos BUs é muito mais ágil do que o transporte em si das urnas, né? Então, teve essa facilidade também. Muito obrigada, então. Olha aí as dicas, né, e os conselhos aqui realmente da Clébia. As informações dela foram muito esclarecedoras. Então, domingo, um dia muito importante aí para toda a população. Laísa, eu volto com você aí. Muito obrigada, viu, Cássia, pelas informações. Muito obrigada também a Clélia pela participação ao vivo aqui com a gente. E com certeza os campineiros estão preparados e todo o Brasil também nessa expectativa, né? Uma ótima noite para vocês e um ótimo final de semana também, viu?